Mais uma vez, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de máquinas elétricas. Hoje, então, nós vamos ver alguns exercícios sobre máquinas de corrente contínua. Aí nós vamos fazer um total de 7 exercícios, então a aula é um pouco mais curta. Bacana que esse troço, essa bolinha aí, não sou eu que estou fazendo, não. O slide tem vida própria, é um inferno isso. Mas vamos lá. O enunciado do problema 1 diz o seguinte: máquinas elétricas são dispositivos utilizados para realizar a conversão de energia. Sim. Ou vai converter energia elétrica em energia mecânica, ou no caso de motor, no gerador vai converter energia mecânica em energia elétrica. Aliás, é essa exatamente a explicação que vem a seguir aí. Existem diversos tipos de critérios utilizados para a classificação desses dispositivos. Considerando o critério do tipo de corrente, e aí, veja bem, nós vimos que nós podemos ligar as bobinas de campo e as bobinas de armadura de várias formas, né? Elas podem ter estação independente, estação série, enfim, pode ter ainda derivação e composta. E a pergunta quer saber o seguinte: analisa a alternativa que apresenta um motor de corrente contínua. Polos salientes, nós nem falamos de polo ainda, né? Isso tem a ver com o formato da ranhura. Enfim, isso aqui é muito para melhorar fluxo, não tá diretamente associado ao tipo de corrente, né? Enfim, relutância. A relutância, ela é uma característica de materiais bons condutores em termos de fluxo magnético. Tem nada a ver com corrente. Rotor bobinado, isso é uma das características que você pode ter numa máquina, né? O rotor ele pode ser de gaiola, isso aí nós vamos ver com detalhes mais para frente, quando a gente estiver falando de máquina de indução. O rotor ele pode ser de gaiola ou pode ser bobinado. Então, isso tem a ver com uma característica construtiva da máquina e não necessariamente com a corrente, não necessariamente com o motor de corrente contínua. Então, a única alternativa que nos restou foi a letra A, que é a estação em série, que é o que eu vi com vocês, né? Enfim, existem 3 tipos e a estação em série é uma delas. Existem 4 tipos, na verdade. Professor. Sim. Vamos lá. É porque eu queria só... Eu estou com uma dúvida em questão do motor de corrente contínua. Sim, a definição do motor de corrente contínua, a diferença do motor síncrono e motor de corrente contínua. Eu estava estudando e tem esses dois parâmetros aí, eu não consegui identificar qual que é o motor de corrente contínua e qual que é o motor síncrono, a diferença entre os dois. Tá bom. Bom, o que acontece? No motor, se perguntou síncrono ou assíncrono? Síncrono. O assíncrono, eu sei que ele é alternado, correto? Uhum, isso. E o síncrono também. Tá. Então, eu não consigo. Para mim, o assíncrono é alternado e o síncrono é contínuo, não, né? Não. O que acontece é que na máquina de corrente contínua a gente alimenta o rotor da máquina, por isso que ele é chamado de armadura, com a tensão contínua. Já nas máquinas alternadas, nós vamos alimentar. A armadura é o estator da máquina. Isso na máquina assíncrona. Então a gente alimenta o estator da máquina, então ela é chamada de armadura, e aí o que acontece? É induzida uma tensão no rotor, por isso que esse rotor é chamado de induzido. Ok? Então, aí por que ela é assíncrona? Como a gente só alimenta o estator da máquina, o fluxo induzido, o fluxo rotórico induzido, ele é um pouquinho defasado em relação ao fluxo estatórico. Então, inclusive, é preciso que haja uma defasagem para que exista, de fato, uma força atuando. Então,
assincronismo, ele vem exatamente pelo fato de você alimentar apenas uma das partes, a armadura, que é o estator, gerando uma interação de fluxo rotórico e estatórico com uma defasagem no tempo. Então, se perde o sincronismo. Na máquina assíncrona, é alimentado tanto o rotor da máquina quanto o estator da máquina, assim como na máquina de corrente contínua. Qual que é a diferença? A alimentação dessas partes é em corrente alternada. Só isso. Tá ok, obrigado. De nada. Então vamos lá para a segunda questão. Um gerador de corrente contínua do tipo shunt possui circuito de excitação independente? Não. Né? Excitação independente, você tem lá... eu vou desenhar como uma resistência, você tem lá a parte estatórica, e você tem lá a parte rotórica. Isso aqui ficou quase como um transformador. Na verdade, essas máquinas são muito parecidas. Transformador e rotor, se você pegar o diagrama elétrico, é a mesma coisa. A diferença é que um gira e o outro não. Mas aqui, ó, excitação independente, na máquina de corrente contínua, você liga uma fonte no estator da máquina e uma fonte no rotor da máquina. E shunt significa derivação. Derivação significa estar em paralelo. Então, veja bem, a excitação independente não é uma característica do shunt. A ligação shunt, o que você faz? Você pega o estator da máquina e o rotor da máquina e liga numa fonte só. Você alimenta os dois num tapa só. Por isso que é chamado de derivação, porque a corrente ela deriva. Ela vem uma parte para cá e outra parte para cá. A letra B está dizendo o seguinte: mais de um circuito de excitação. Ora, isso aqui é a letra A escrita de forma diferente. Mais de um circuito de excitação é isso aqui. Letra C, um circuito de excitação único e conectado diretamente aos terminais da máquina. Opa, isso aqui está certo. Vamos ver as outras. A excitação, de fato, é única, né? Você liga aqui uma bateria e ela alimenta tanto o rotor da máquina quanto o estator da máquina. Bom, a letra D, um circuito de excitação em série. Não, excitação de série é outra coisa. A excitação em série, a gente coloca aqui a armadura e o estator da máquina em série, com atenção. Nada a ver com derivação. Então, isso aqui está errado. É falso. E, por último, mais de um circuito de excitação conectado diretamente. Isso aqui é a letra A, escrito de forma diferente. A B já tinha sido escrito diferente, resolveram escrever a letra E também de forma diferente. Ou seja, o que está correto aí é a letra C. Bom, está aí o desenho da excitação em paralelo. Né? A diferença que eu desenhei aqui, isso aqui era para ser uma bobina, eu achei mais fácil desenhar um resistor. Mas está aqui, ó, a forma de ligação em paralelo. Você tem a resistência da bobina de campo, né, que é rotórica, em paralelo com a bobina de campo. Esse F é de field. 3. Né, considerando esses dois gráficos, e mais uma vez a bolinha do mouse resolveu aparecer, sem ser convidado. Então, considerando esses gráficos aqui, o A, agora sou eu, e o B, precedente, tem nada a ver precedente, né? Tem que ser abaixo. Abaixo. Enfim. Que representam as curvas de torque. Torque por velocidade, né? Tá cheio de erro esse troço aqui. Curvas de torque por velocidade. Vou revisar isso aí depois. Vírgula. Conforme a rotação da máquina de corrente contínua, o texto está muito truncado. Então, o que o texto quer dizer é o seguinte: eu tenho duas curvas aqui de velocidade por torque,
e é para julgar que tipo de máquina que representa essas duas curvas, né? Que tipo de equipamento essas duas curvas podem representar. Então, o primeiro aqui, ó, está dizendo, a máquina que se refere ao gráfico A, essa curva aqui em azul, é aplicável em guindastes. Ora, vamos analisar aqui. Guindaste, você precisa de torque. Agora, então, você tem a característica é um torque grande. Ora, a velocidade, ela nem é tão importante assim, não. A velocidade ela pode ser baixa, porque esse tipo de equipamento ele precisa içar alguma coisa, né? Um trator, por exemplo. Ele precisa levantar uma carga. Agora, você vai para uma pista de rolamento para andar com o trator em altas velocidades? Não. Né? Agora, então, veja bem, olha o que está acontecendo na curva A. Houve um aumento do torque, né? O torque é o eixo X. Então, claramente aqui, ó, saiu-se de um torque zero para um torque bastante elevado aqui. Ó. Agora, olha o que aconteceu com a velocidade. A velocidade, ela praticamente ficou constante, né? Aqui. Uma variação muito pequena. Ora, então você tem velocidade constante para aumento de torque. Isso não é a característica de um guindaste. Então, eu te digo que essa curva em azul, a curva A, não se refere, não é aplicável a um guindaste. Então, essa primeira aqui é falsa. A segunda assertiva diz o seguinte: a máquina que se refere ao gráfico B é aplicável em esteiras. Ora, o que você quer numa esteira? Que você tenha um aumento do torque, mas sem prejuízo na velocidade. Ou seja, velocidade constante. Né? Você coloca carga e essa esteira ainda continua deslocando na mesma velocidade. Imagine, por exemplo, uma esteira rolante de um shopping. Entro eu lá, gordaço. Piso na esteira, a esteira diminui e derruba o resto que está na esteira no chão. Faz o menor sentido uma coisa dessa. Então, veja bem, e olha o que está acontecendo com a curva B. À medida que o torque aumenta, olha o que acontece com a velocidade. Ela diminui drasticamente. Isso é característica de motor de trator, de guindaste, e não motor de esteira. Então, a curva B, isso aqui ficou invertido, né? A curva A se refere à esteira e a curva B se refere a guindaste. Então, já está trocado, essa aqui é falsa. E a assertiva 3 diz o seguinte: ambas as máquinas possuem as mesmas características, mas não possuem mesmo. Né? Assim, você pode até ter uma máquina mista que ela vai transitar nos dois universos. Ela consegue ter uma velocidade maior com um torque maior. Né? Ela consegue manter essa velocidade um pouco maior constante e um torque um pouco maior também. Agora, de longe, se você precisar de favorecer a velocidade constante ou favorecer torque, você vai usar uma máquina mista. Não faz sentido. Você vai usar isso quando você precisar dessas duas coisas ao mesmo tempo. Velocidade constante com torque grande, desde que um torque não seja tão elevado assim. Então, essa 3, ela também é falsa. Então, a letra A aqui, somente a uma correta? Não. A letra E, né? Nenhuma está correta. Senhores, tudo tranquilo até aqui? Beleza. Quem cala... Sim. Perfeito. Maravilha. Então, ainda referente à curva torque e velocidade. Aí está dizendo o seguinte: a máquina, né, da curva A, dessa curva em azul, o enrolamento de campo fica em paralelo com o enrolamento de armadura. Olha, vamos ver. Vamos desenhar
Eu vou desenhar a parte resistiva só. Então, eu tenho aqui a excitação. Eu vou ligar aqui a minha tensão. Olha que bateria bonita. Então, eu tenho aqui a resistência de campo, R-field. Eu tenho aqui a minha resistência de armadura. Ora, essas resistências elas têm valores fixos, né? Você bobinou ali o estator da máquina, você tem uma quantidade de cobre com uma determinada bitola que tem uma determinada condutividade. Portanto, você vai ter uma determinada resistência e uma vez enrolado esse estator, essa resistência ela não muda. E aqui, veja bem, eu estou com uma tensão em paralelo com ela. Portanto, essa corrente aqui, ó, ela não se altera. Vou até trocar a cor dessa corrente. Essa corrente IF aqui, vai descer aqui, ó, ela não se altera, ela é constante. Ora, se esse IF é constante, e veja bem, à medida que eu coloco carga nesse eixo, eu aumento o torque e, por conseguinte, eu aumento a corrente de armadura. Então, olha só, o fluxo, a interação de fluxo será dado pelo estator da máquina. E como a corrente não altera, esse fluxo ele é constante. Veja bem, o K é uma característica construtiva da máquina. Ela tem a ver com o número de polos, número de caminhos paralelos que você tem ali nas escovas, né? No fundo é a quantidade de escovas que você tem na máquina. E também o número de fios, né? Que você vai colocar naquelas ranhuras. Então, e isso também é uma característica construtiva. Você determinou isso, você praticamente estabelece esse K e ele não muda. Então, o que vai acontecer? Obrigatoriamente, quando você exige mais torque no eixo que está preso à armadura, obrigatoriamente você vai ter que ter mais corrente. Em outras palavras, à medida que você coloca mais carga, você exige mais torque. Para ter mais torque, você precisa ter um aumento significativo da corrente. Joia. Então, vamos analisar agora essa equação de baixo. Essa corrente rotórica, ela aumentou. Essa tensão dos terminais da armadura ela é constante. Eu chamei aqui de V, mas aqui é tensão no terminal da armadura. Ela é constante. K é uma característica construtiva da máquina. Também é constante. Nós vimos que o torque aumenta na mesma proporção da corrente A. Ora, como essa tensão aqui ela é constante, obrigatoriamente essa velocidade de giro, né, vai ter que ser constante também. Ora, então, observem aqui, ó, que nós temos nessa curva A um aumento do torque. E o que aconteceu com a velocidade? Ela praticamente ficou constante. Ela teve uma variação aqui, de fato, muito pequena. Isso aqui de variação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no caso da curva a bobina de campo está em paralelo com enrolamento de armadura. Isso aqui está correto. É isso mesmo. Vamos ver a B. O enrolamento de campo fica em série com o enrolamento de armadura. Vamos ver. Vamos fazer aqui uma citação em série. Olha só, a excitação em série, eu vou ter aqui a minha resistência de campo em série com a minha resistência de armadura, alimentado por uma única fonte. Aqui. Então, eu tenho aqui o meu R-field e aqui o RA, que é a resistência de armadura. O que acontece? Essa resistência de armadura está enrolada num eixo, que é o eixo da máquina. Nesse eixo da máquina, você vai colocar ali um carregamento, uma carga. Isso significa que esse eixo vai travar, exigindo uma maior potência, um maior torque na saída. Joia. Agora, olha o que acontece.
Para que tenha maior torque, é necessário que você tenha maior corrente. Então, a corrente de... Olha que coisa, vamos lá. A corrente de armadura, perdi o ponteiro. Achei o ponteiro. A corrente de armadura, ela aumenta. Bom, agora, como essa corrente de armadura aumentou, e essa corrente, ela também passa pelas bobinas de campo, essa corrente total é a corrente IA. Como ela também passa pelas bobinas de campo, isso significa que ela aumentou, ela vai aumentar o fluxo interativo entre o rotor e o estator da máquina. Então, o que vai acontecer com o torque? Ele vai aumentar proporcional ao quadrado, né? Porque você tem um aumento vezes um aumento. Então, o torque aumenta com o quadrado do aumento dessas grandezas, considerando que K é uma característica construtiva da máquina, ele não se altera. Ora, se a gente olhar essa equação de baixo, isso aqui é potência de entrada tem que ser igual a potência de saída, né? Porque a gente já viu que a gente não inventa energia, no máximo que a gente faz é transformar. No caso do motor, a gente transforma energia elétrica em torque, que é energia mecânica. No caso do gerador, a gente transforma torque, que é energia mecânica, em eletricidade, que é energia elétrica. E a gente não consegue converter um no outro em quantidades maiores que a gente tem na origem. Para ser sincero, a gente transforma isso em quantidade menor, porque tem perdas na máquina. E essas perdas, por enquanto, a gente está nem considerando. Bom, aqui eu estou considerando só as bobinas de campo, a resistência das bobinas de campo e das bobinas de armadura. Mas você ainda tem escovas, você tem ali os rolamentos, você tem uma série de outras perdas. A própria deformação do fluxo faz com que haja perda. Então você tem uma série de outras perdas que eu não estou considerando no modelo agora, que eu vou considerar mais para frente, quando eu estiver falando de máquinas de indução. Mas olha só, deixa eu apagar isso aqui, eu vou precisar escrever. Então, senhores, o que acontece? Eu tive um aumento do torque muito além do que da corrente de armadura. Acontece que a minha tensão, o meu VTA, eu vou chamar aqui só de V para facilitar a minha vida, ela é constante. Isso aqui é um parâmetro construtivo da máquina, que é também constante. Como o torque aumentou muito além, muito mais do que proporcionalmente, do que a corrente de armadura, a única chance de a potência de entrada ser igual à potência de saída é a velocidade cair. Ela vai ter que cair de sorte a equilibrar essas potências. Então, de fato, a ligação em série, ela faz com que, à medida que o torque aumenta, o torque está no eixo X, a velocidade que está no eixo Y, ela vai diminuir. Então, de fato, isso é uma característica de bobina, de uma ligação em série. Isso aqui também está correto. Não vou pagar o X de imposto. O microfone aberto. Doutor Angel, eu vou emudecer você, Angel. Bom, a 3. A e B são curvas de máquinas de excitação composta. Ih, rapaz, mas não é mesmo. Hein? Isso não é mesmo, isso aqui está falso. Uma é série, uma é paralela e a outra é série. Então, a gente só tem a 1 e 2 que estão corretas. Então, é a letra D. Senhores, alguma dúvida nisso? Nesse tipo de análise? Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer algumas contas aqui agora. Esse exercício, olha só. Um gerador de excitação em série. Então, o que eu tenho aqui é a minha resistência de armadura em série com a minha resistência de campo. Tá. E aqui está dizendo que essa potência possui uma potência de 1.200 kW e uma tensão de 220 volts. A armadura possui uma resistência de 0,025 ohms, e aqui ele já está considerando que essas perdas incluem também a parte mecânica, né, que são as escovas. Perdão.
Aqui está considerando só resistência ôhmica, é só a resistência do material que é feito a escova, que é grafite. Ainda tem a parte mecânica da escova, que ele não colocou aqui, vamos considerar que isso também não importa. E uma resistência de campo de 0,005 ohms. Está querendo a tensão gerada na armadura, está querendo VG, está querendo essa tensão aqui, ó, a força contra eletromotriz. Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Então, a gente tem esses que são dados do problema, e a gente tem que essa corrente de linha aqui, ó, ela vai ser a corrente total. Por quê? Porque é a corrente que vai circular tanto pela armadura quanto pelo bobina de campo. Bobina de armadura quanto bobina de campo. Então, essa corrente de armadura e essa corrente total, ela é a mesma. E essa corrente total, ela pode ser dada por isso aqui, ó, potência e a tensão. A gente sabe que potência é igual a V vezes I, portanto, e vai ser potência sobre a tensão. Eu tenho esses dois valores, basta que eu faça essa divisão e eu acho essa corrente aí num valor de 550 amperes. Né? Haja corrente, haja fio para suportar uma corrente dessa. Ora, agora eu preciso das outras equações. Como a corrente no motor, ela flui de... Opa, isso aqui é um gerador, perdão. O gerador, a tensão gerada é essa aqui. Então, essa tensão ela vai fluir para a carga. Ela vai fluir dessa forma aqui. Isso faz com que a polarização das tensões nos enrolamentos seja mais e menos, e mais e menos. Observem vocês, então, que essas tensões aqui eu vou ter um VRA, está somando com VG. Aqui eu vou ter um VRS, aqui eu vou ter um V, você me chamar de V, que está em série, que está somando com a minha tensão da força contra a eletromotriz. Ora, então a gente tem que a tensão na carga... Opa, peraí que tem uma coisa estranha aqui. A tensão na carga, a gente tem um erro aqui nesse negócio. Eu não concordo com... senhores, perdoem-me. O erro foi da análise. Eu acho que já está na hora da gente parar a aula. Eu começo a falar bobagem. Se a corrente está circulando nesse sentido, a polarização aqui é mais. Ó. Mais com mais, essas tensões estão opostas. Então, essa tensão aqui está somando com essa, porque elas estão no mesmo sentido, ó, mais, menos, mas as duas estão em oposição à tensão no gerador. Então, veja bem, a tensão na carga, ela vai ser, eu posso dizer, a tensão na carga, essa tensão aqui, ó, ela vai ser a tensão que o gerador está produzindo, menos a tensão que está sendo consumida nos próprios rolamentos, né? Tanto no rotórico quanto no estatórico. Então, essa aqui é a tensão que vai para os terminais, né? Que vai para alimentar a carga. Ora, e aqui, veja bem, essa corrente total, IL é igual a IA, então aqui eu poderia ter deixado IL mesmo, mas como elas são iguais, eu coloquei IA aqui. Problema nenhum. Né? Aqui é porque eu chamei IL, poderia ter chamado aqui de L também para facilitar, mas elas são iguais. Ora, então aqui agora, o que se deseja é VG, né, que é a força contra a eletromotriz, é o que de fato o gerador está produzindo. Sem considerar, obviamente, as perdas nos enrolamentos. Então, a gente consegue isolar a VG nessa equação aqui, basta pegar essa parcela e passar para o outro lado somando. Está aqui. E a gente tem esses valores. A tensão na carga, ela foi dada, que é 220. Esse valor aqui. Ora, as resistências foram dadas, 0,25 e 0,05. E essa corrente IA, a gente acabou de calculá-la aqui. Ó. Então, se a gente substituir esses valores nessa equação e fizer essas contas, a gente vai achar uma tensão no gerador, uma força contra a eletromotriz, de 236 volts. Faz todo sentido, né? Porque na carga,
tem 220. Ora, se a gente tem perdas nos enrolamentos, então a tensão gerada aqui, para que a gente tenha 220 aqui, essa tensão gerada ela vai ter que ser um pouco maior para poder compensar as perdas aqui e as perdas aqui também. Ou seja, são equações muito simples. Vamos ver mais um exercício. Olha só, ainda um gerador, só que agora com uma excitação em derivação. Tem as seguintes características. Um RF de 80, um RA de 0,1, as tensões nos terminais do gerador de 100 volts, uma potência nominal de 12.000 watts. Está querendo, então, a tensão gerada, está querendo a mesma tensão, está querendo o VG, que é a força contra-eletromotriz, e a tensão gerada na armadura. Ora, como a máquina agora está em derivação, uma ligação shunt, mudam-se o sentido das correntes. Como nós temos aqui, como ele é um gerador, então a tensão ela precisa fluir. Achei o ponteiro do mouse. Ela vai fluir daqui para cá. E isso aqui é a corrente total. Agora, chega aqui, uma parte dela vai estar sendo usada para alimentar as bobinas de campo. Então, uma parte dessa corrente total, ela desce e o restante segue para carga. Ora, a gente consegue calcular a corrente que está passando pela carga, né? Porque essas informações foram dadas. Foram dadas a potência e foi dada a tensão na carga. Ora, então, basta que a gente efetue essas contas. Nós temos 12.000 volts dividido por 100, que é a tensão que está na carga, que aqui está falando o quê? A tensão dos terminais do gerador. Os terminais do gerador são esses aqui. Ó. Ele não está falando de que essa tensão de 100 é a força contra-eletromotriz. Ele está falando que é a dos terminais. Então, a gente consegue, fazendo essas contas aí, achar uma corrente de linha ou uma corrente de carga de 120 volts. Agora, observem vocês que... Opa, tem... Aqui é F, né? Espera aí, pessoal. É isso que eu ia perguntar. Tem 2 IL? É oreada, né, na revisão. Na verdade, eu terminei esse slide pouco antes de mandar para vocês. Terminei agora há pouco. Então, isso aí é oreada de digitação. Isso aqui é a corrente de campo. Por que que passa pela bobina de campo? Por que eu sei? Olha aqui. A tensão que está sendo usada aqui é a tensão que está em paralelo. Ó. A tensão aqui. Ó. E aqui a resistência que está sendo usada é a resistência de campo. Então, obviamente, esse valor de corrente aqui é IF e não IL. Não é IL, não. Se a gente fizer essas contas aqui, essa resistência de campo era de 80 ohms. Se a gente fizer essas contas, a gente vai achar uma corrente aí de 1,25 ampere. Para a gente achar a corrente total, que é IA, basta que a gente some essas duas correntes. Mas não foi isso que pediu, não. Está pedindo VG. Mas, de qualquer forma, eu vou precisar de IA, que é a soma delas, né? Que é a soma de 120 mais 125. Então, IA, eu não deixei indicado aqui, não sei porquê. Ela vai ser 121,25 ampere. Beleza. Olha só, qual é a tensão? Vamos ver qual é a tensão na carga. Essa corrente está circulando nesse sentido. Então, olha só, a polaridade aqui vai ser mais e menos. E observe que essa tensão daqui até aqui é exatamente a tensão nos terminais. Ora, como essas tensões estão opostas, se opondo, então a gente vai ter que essa tensão na carga, ela vai ser a tensão gerada menos a queda de tensão aqui nas bobinas da armadura. Portanto, menos essa tensão aqui. Ó. Joia. Eu consigo, então, isolar a tensão do gerador. A tensão do gerador vai ser a tensão da carga mais essa parcela. E aí eu tenho todos esses valores. A tensão da carga foi dada que é 100. A resistência de armadura
é 0,1 e não 0,01. Agora tem que ver se essa conta está certa. Vou até pegar a calculadora aqui para ver. Deixa eu fazer de novo aqui. 100 mais 0,1 vezes 121,25. Nem precisava de calculadora fazer essa conta não, hein? Eu escrevi errado. E, na verdade é 10%, 0,1 é 10% de 121. 10% você desloca uma vírgula, não precisa nem pegar. Peguei calculadora de bobagem. Portanto, 12,5. 12,125. Aqui ainda tem um erro, né? Deixa eu ver aqui. O resultado dá 12,13. Não é isso? Olha só. 100 mais 12,13. Portanto, aqui, ó, também tem um erro. Um erro pequeno, mas ainda assim. Erro. Portanto, senhores, a extensão VG ela vai ser igual a 112,13 volts. Então, no slide eu enviei para vocês, vocês corrigem para mim. Tira um 0 que tenha mais aqui e conserte esse 5, que também está errado. Tranquilaço, né? Vamos para o nosso último exercício. Olha só. Agora é um motor e não um gerador. Um motor em derivação, ou seja, um motor shunt, está em paralelo, essas bobinas. Tem esses parâmetros aqui. E aí, primeiro, está pedindo a corrente de armadura, a de campo e a de linha. Está pedindo essas três correntes aqui. Então, vamos analisar a máquina primeiramente. Ora, se é um motor, essa corrente vai fluir para dentro, né? Para dentro do enrolamento. Portanto, nesse sentido aqui. Como é nesse sentido aqui, a polaridade vai ser mais e menos, que juntamente com mais e menos. Portanto, essa tensão aqui, ela está em série com essa tensão aqui. E essas correntes, a corrente total agora, ela vai ser a corrente de linha. Opa, isso aqui está errado, hein? Isso aqui está errado. A corrente de linha vai ser igual à soma das correntes. Isso aqui é lei de Kirchhoff, né? As correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem desse nó. Espero que só a equação esteja errada. Então, a gente tem que IL vai ser igual a IA mais IF. Como está querendo IA, eu vou escrever aqui embaixo. IA, vou escrever aqui, ó. IA vai ser IL, que é a corrente total, menos IL menos IF. Deixa eu ver se foi isso que eu usei aqui. Na verdade, eu não... senhores, tem um erro aqui mesmo, ó. Eu calculei isso aqui como se fosse um motor, tá errado. Bom, então vamos lá. Eu quero a corrente IA. Para eu calcular essa corrente IA, eu posso calcular como por diferença de tensão. Então, eu tenho que... Isso aqui está muito esquisito. Isso aqui foi calculado... Um instante. O desenho está errado, né? Na verdade, vamos lá. Vamos continuar isso aqui, mas eu vou ter que refazer esse exercício. Porque o desenho aqui, de fato, é de um motor, mas os cálculos aqui não. Porque olha só, essa tensão na armadura, essa corrente na armadura, ela vai ser... não, está correto. Aqui está certo. Vai ser a diferença de tensão.
A diferença de tensão aqui é essa tensão dos terminais menos essa tensão aqui, ó, no gerador. É essa diferença aqui que vai fazer, vai produzir a minha corrente de armadura. Isso aqui está correto. A diferença é que chamou tensão de carga e não é tensão de carga, que é VT. Na verdade, eu aproveitei coisas do slide anterior para facilitar a minha vida e fiz bobagem. Então, veja bem. Isso aqui, senhores, é como se eu tivesse uma bateria aqui em cima, do lado de cá, tá? Com polo positivo aqui. Portanto, ó, polo positivo aqui, ela vai estar em oposição. Então, é como se eu estivesse subtraindo essa tensão dessa tensão aqui. Aqui. Dividido pela resistência de armadura. Ora, então eu vou ter a tensão VT, a tensão dos terminais, né, desse motor, tensão no terminal, ela é de 100, ela é de 110, e a tensão, a força contra a eletromotriz, né, a tensão induzida ali, ela vai ser de 100. Portanto, a diferença é de 10. 10 dividido por 0,2, a corrente, então, que circula ali é de 50 amperes. Então, senhores, essa equação aqui, de fato, ela está errada, tá? Mas esse cálculo aqui está correto. Vamos ver a corrente que passa aqui, a corrente de campo, passa nos terminais de estator da máquina. Ela vai ser, então, essa tensão no terminal, portanto, aqui é VT, dividido por essa resistência aqui, RF. Essa tensão na carga, a gente sabe que ela é de 10, dividido por essa resistência ela é de 100. Aqui tem um erro aqui também, ó. Aqui é 100 e não 80. Cheio de erro aqui. Perdoe-me, senhores. Esse slide eu terminei agora há pouco, não deu tempo nem de fazer uma revisão. Mas aqui está correto. Ó. 110 dividido por 100, que é 0,1. Agora eu tenho problema na corrente total. Porque a minha corrente total, que é o que está faltando, eu IA e já calculei IF, a minha corrente total é a soma das duas, né? E não a diferença. Aliás, perdão. Hoje está terrível, hein? Eu tenho que... Olha só, o IL é a corrente total. Faz essa equação de novo aqui, senhores. Deixe-me apagar isso aqui. Na verdade, eu ia usar essa equação aqui para calcular IA. E eu calculei IA de uma outra forma. Foi mais fácil calcular IA usando aqui a diferença de tensão. Então, o que está me faltando calcular é essa minha corrente de linha. E essa corrente de linha, na verdade, ela é a soma. Ó, IL, que é a corrente total, chega aqui, ela se divide. Uma parte vai para IA, outra parte desce para IF. Então, IL é IA mais IF. Isso aqui está errado mesmo. Então, a minha corrente IL, ela vai ser o total, é a soma das duas, que ela vai dar, então, 50,51. Hoje está terrível. 51,1. Essa aqui é a corrente de linha e não essa aqui. Olha, vamos para a letra B, então. A letra B diz o seguinte: sabendo-se que a máquina é de 4 polos, a rotação é de 1.200 RPM e o fluxo por polo é de 0,02 Weber, calcule o valor da constante K, que é o parâmetro construtivo da máquina. A gente tem, então, equações anteriores que a gente deduziu lá na segunda aula, se não me engano, que essa tensão gerada, ela tem a ver com essa característica construtiva da máquina, que é esse parâmetro K, o fluxo por polo,
foi dado aqui, ó. Aqui deu uma informação que tem 4 polos. Onde está essa informação aqui? A rotação e sabemos que a máquina é de 4 polos aqui, ó. Essa informação, por enquanto, não vai servir nada para mim, porque esse φ aqui, ó, ele é exatamente o fluxo por polo. E esse fluxo por polo é de 0,02 Weber. E vamos, então, calcular essa constante construtiva. Isolando K na máquina, na equação, agora é só substituir valores. VG foi dado de 100 volts. Tá aqui. O fluxo por polo é de 0,02 e a velocidade da máquina é de 1.200 RPM. A gente substituir e fizer essas contas, a gente vai achar esse parâmetro construtivo da máquina igual a 4,58. Existe outro caminho para a gente calcular esse K. Esse K ele vai ter a ver com número de polos, caminhos paralelos e número de fios condutores nas ranhuras, né? Também é uma outra forma de a gente achar essa constante K. Beleza, vamos para a letra E. Então, calcula o torque, né, dessa máquina. Então, quer saber o seguinte, qual que é a força que vai estar lá no eixo, qual que é a potência do eixo, na verdade. Bom, a gente tem esses valores aí, esses dois primeiros calculados, e aí a corrente de armadura a gente tinha chegado nesse valor, isso aqui a gente acabou de calcular, isso aqui foi uma informação dada. Está pedindo torque. Então, vamos lá. Eu vou partir dessa equação aqui, que é a que nós sabemos. E o detalhe aqui é o torque, esse torque aqui é sem perdas, né? Sem perdas. Eu vou escrever, só abreviar aqui, ó. Sem perdas. Por que eu sei que é sem perdas? Porque eu parti dessa equação aqui, ó. Essa equação aqui não considera, e não dessa equação aqui. Essa equação aqui precisa ser descontada as perdas aqui no enrolamento. Como eu não descontei, então esse torque ele seria desprezando as perdas do equipamento. Então vamos lá. Eu tenho essa equação aqui, que ela é uma equação verdadeira. O que eu vou fazer é transformar isso em potência. Como é que eu faço isso? Eu multiplico a corrente de armadura dos dois lados da igualdade. Ora, isso aqui então virou potência de entrada, isso aqui virou potência de saída, em função da corrente. Bora, beleza. Agora, veja bem, eu preciso descobrir as unidades. Então, eu vou deixar o lado esquerdo da minha igualdade as grandezas. E do lado direito da igualdade, eu vou substituir parcela delas Perdão, eu vou deixar as siglas, né, e vou substituir o lado direito pelas grandezas. Então, o fluxo ele é dado por Weber e a corrente é dada por Ampere. Só que a gente sabe que Weber equivale a quilograma vezes metro quadrado dividido por segundo ao quadrado vezes ampere, mas isso equivale também a newton-metro por ampere. Então, se eu substituir isso aqui na minha equação de cima, eu chego nessa equação aqui, ó. Ora, observem vocês que eu tenho aqui ampere e ampere. Eu consigo, então, cortar essas coisas e chego nessa equação de baixo, aonde eu tenho newton-metro. Ora, newton é força, metro é distância. Força vezes distância, força vezes braço de alavanca, isso é a mesma coisa que torque. Ora, então eu posso substituir isso aqui por torque, chegando nessa equação. Então, senhores, eu posso isolar T, que é o torque nessa equação, eu chego nisso aqui. E eu tenho todos esses valores que eles já foram calculados e alguns deles informados. Então, basta que eu substitua. Atenção, a força contra a eletromotriz, ela é de 100, de modo. A corrente na armadura, ela é de 50 ampere. Esse K nós calculamos, agora há pouco, ele é de 4,58.
e essa velocidade foi dada por 1.200 RPM. Se a gente fizer essas contas, a gente vai chegar em 0,91, e aqui eu nem me preocupei em converter RPM para nenhuma outra coisa não, porque eu sei que torque ele é dado por Newton metro. Então, eu nem me preocupei em colocar as unidades aqui, cancelando para que a gente chegasse em Newton metro. Ou seja, consigo então calcular por meio dessa equação deduzida aqui qual que é a potência dessa máquina, desprezando então a potência mecânica, né? Desprezando então as perdas dessa máquina. Bom, senhores, esse foi o último exercício da aula de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem não. Tem não. Eu vou interromper aqui, para essa aula não ficar grande, e aí eu vou abrir para perguntas.